eu sou a professora Greidiane, sou professora de canto e estamos em mais uma aula para o nível iniciante. Hoje nós iremos falar sobre fisiologia, anatomia e cuidados da voz. Então vamos falar sobre a anatomia e a fisiologia da voz, como nós conhecemos como trato vocal ou sistema fonatório. Esse trato vocal ele é composto por 3 aparelhos: o respiratório, o fonatório e o articulatório. Iremos falar sobre cada um desses aparelhos. Aparelho respiratório. Ele é composto pelos pulmões, traqueia, costelas, principalmente as flutuantes, a musculatura intercostal e o diafragma. Ele se contrai e expande, controlando a pressão e o apoio do ar, para que depois haja uma emissão que vai passar pelo segundo aparelho, que é o aparelho fonatório. Aparelho fonatório. A laringe, onde o som é produzido, é uma caixa de voz que tem a função para respiração e deglutição. Temos também a glote, abertura para as pregas vocais, e a epiglote. As pregas vocais, elas são músculos estriados que tensionam e relaxam para que a passagem do ar resulte na emissão do som. Quanto maior o tamanho e a tensão dessa musculatura, mais agudo o som. Quanto menor e mais relaxado essa musculatura, mais grave o som é emitido. Agora iremos falar sobre o aparelho articulatório. Ele é responsável pela projeção do som, a construção dos fonemas, vogais e a ressonância do som. No aparelho articulatório nós temos a faringe, a língua, o assoalho da língua, lábios, dentes, região alveolar, palato duro, palato mole e a úvula. Além disso, temos os seios paranasais, que são cavidades no crânio responsável pela ressonância da voz, que são o frontal, o etimoldal e o maxilar. Ele funciona como um corpo de violão. O som entra e se propaga, ganhando corpo. Isso acontece nas notas mais agudas, nas regiões da cabeça, e as mais graves na região do tórax. Então, esses são, bem resumidamente, o trato vocal e o sistema fonatório. Agora nós iremos falar sobre os cuidados com a voz. Então nós falamos sobre a fisiologia e a anatomia da voz. Agora nós iremos falar sobre os cuidados com a voz. Isso mesmo, todo cantor ele precisa ter cuidados diários com a voz, para que ele tenha uma qualidade vocal diária, mas também que ele venha ter uma qualidade, uma saúde vocal a longo prazo, né? E o primeiro cuidado com a voz que o cantor precisa ter é cantar com a técnica, é fazer a execução das técnicas quando estiver cantando, para não tensionar a garganta, não prejudicar, né? Saber fazer as emissões, respirar corretamente, usar o diafragma, o apoio do diafragma, enfim. Então, o primeiro cuidado que o cantor necessita ter é cantar com a técnica, né? Isso vai ajudar muito na saúde vocal e numa longevidade dessa qualidade vocal. Outro cuidado que o cantor ele pode ter, que ele deveria ter, é não gritar. Não gritar nem cantando e nem falando. Existem muitas pessoas que cantam com muita força, né? Colocam muita força e acaba achando que vai alcançar notas ou que vai aumentar esse volume de voz. Pode acontecer, só que vai estar forçando as pregas vocais, forçando a garganta, e isso vai prejudicar a médio ou longo prazo
o cantor vai perdendo a qualidade vocal e isso pode também resultar em alguns problemas na voz, precisando até muitas vezes de uma cirurgia, né? E vai perder com certeza essa qualidade, essa saúde vocal. Então, tanto cantando como falando, o interessante é que você fale, que você cante num volume que fique confortável para você, tá? Principalmente as pessoas que usam muito a voz como cantores e professores também, pessoas que lecionam, geralmente falam bastante, telemarketing, né? O pessoal também usa muito a voz. Então, nessas profissões, nesses locais que se usam muito a voz, é preciso ter esses cuidados. Às vezes nós estamos em ambientes com muito ruído sonoro, com muito ruído, muito barulho, né? Às vezes estamos no meio da rua ou num lugar onde as pessoas estão conversando. Mesmo nesses ambientes, nós precisamos usar um volume de voz sem forçar a nossa voz, sem forçar a garganta. Isso é muito importante. Outro extremo do gritar é o sussurro, mas aquela voz muito sussurrada, falando assim, ó, quase cochichando. Isso também tensiona a musculatura e pode prejudicar também, tá? Outra coisa, nós precisamos aquecer e desaquecer a voz sempre que formos cantar, sempre que formos fazer alguma apresentação. Então nós precisamos ter sim o tempo para aquecimento e precisamos também desaquecer. Precisamos também ter um tempo de repouso vocal, principalmente quem usa muito a sua voz, ou cantando ou falando. É bom ter uns períodos de repouso vocal. E o que seria o repouso vocal? Pode ser relaxamento, pode ser exercício de relaxamento, mas o repouso vocal que eu particularmente acho necessário um cantor fazer é silenciar, é realmente não falar, tá? É realmente ficar em repouso. Então, sempre que possível, tente ficar em silêncio, manter a voz em repouso. Outra coisa também é dormir bem. Nós falamos que não pode haver tensões, né? Não pode haver tensões, o corpo tem que estar relaxado. E quando não temos um tempo bom de sono, geralmente a gente acorda um pouco tenso, com a musculatura bem tensa. Então é bom, o cansaço não faz bem para a voz, né? O cansaço em si não faz bem para nada, mas assim, o cansaço em relação à voz, ele não faz bem para nossa estrutura, para nossa musculatura, ele não faz bem para a voz, tá? Provavelmente você sinta isso, mesmo que você não cante direto e tal, mas você sente, né? Às vezes a gente está bem cansado, trabalhou bastante durante o dia, ou não teve períodos de sono adequados, a gente sente aquela voz cansada. Sim, então a voz ela se cansa sim, tá? Então é bom ter períodos de sono satisfatórios para esse descanso. Isso também seria uma forma de repouso vocal. Outra coisa também é beber muita água, né? Se hidratar. Isso, exatamente. A água, quando nós bebemos, ela vai hidratar o corpo em geral. Consequentemente, vai estar hidratando as nossas pregas vocais, a nossa garganta, tá? Tem pessoas, tem cantores que fazem inalação, né? Que é uma forma de hidratação direta. Geralmente, alguns cantores fazem antes de apresentações. Isso é interessante também fazer, tá? Mas o beber a água, bastante água, durante o dia, ele é essencial. Mesmo que você faça o uso de outras formas de hidratação, não dispense essa hidratação com a água, tá? Porque ela vai hidratar o seu corpo e vai estar hidratando profundamente a sua garganta. Outra coisa também que é bom ter cuidado é em questão de alimentos. Eu brinco um pouco às vezes com meus alunos que se a gente for seguir muito à risca, a gente vai viver de luz. Mas são essenciais esses cuidados, que sempre que necessário, tente ter.
essa rotina de cuidados, tá? Que seria comidas muito condimentadas, comidas com muito corante, comidas com muito tempero, chocolate, refrigerante, balas. Isso gruda na nossa mucosa e isso pode atrapalhar um pouco, principalmente quando for cantar. Uma coisa que nós aconselhamos é quando, no dia que for cantar, tente não fazer uso desses alimentos, principalmente o café, o chocolate, balas, porque isso vai te atrapalhar na execução, tá? Então tente comer comidas leves quando for cantar, tente não comer comidas muito pesadas quando for cantar, até mesmo porque atrapalha na questão da respiração, que você vai estar com a barriga muito cheia. Quando for se apresentar, tente comer antes da apresentação comidas mais leves, comidas mais saudáveis. E no dia a dia, né? Óbvio que a gente não vai assim se abster disso totalmente, se privar disso totalmente. Mas assim, é interessante ter esses tipos de cuidado, tá? Esses tipos de alimento, eles podem causar algum tipo de irritação, pode grudar na mucosa, então acaba criando secreções que atrapalham no canto, tá? Quando for cantar também, no dia que for cantar, tente tomar um suco de frutas cítricas, comer uma maçã, isso sim faz bem para a nossa voz. Quando você está com secreções, né? E falando em secreções na garganta, aqueles pigarros que a gente dá, eles não são legais fazer. Isso é como se eu estivesse arranhando a minha garganta, tá? E isso machuca a garganta. Quando eu tiver com secreções, com pigarros na garganta, tente tomar muita água, óbvio, e comer maçã, porque a maçã ela age como um adstringente, ela é como se fosse uma esponjinha, que quando vai descendo a garganta, ela vai limpando, ela vai tirando essas secreções. Então é bom sim, tá? Não é mito a maçã. E sucos de frutas cítricas também tendem a dar uma limpada na nossa garganta, tá? Outra coisa também, um outro cuidado é cuidado com coisas geladas. Cuidado assim, em questão do choque térmico. Geralmente a gente toma coisas muito geladas quando tá muito calor. Então, choque térmico pode sim prejudicar a nossa voz, a nossa saúde. E o contrário também. Comidas muito quentes, isso pode sim, né, prejudicar também a nossa garganta, até às vezes dá uma queimação, dá uma queimadinha. Então tome cuidado, porque toda essa região ela é muito sensível, tá? Então cuidado com a água gelada. Geralmente, por exemplo, Greidiane, eu só tomo água natural, né? Eu não tomo, já fazem muitos, mas muitos anos que eu não tomo água gelada, por exemplo, ou um refrigerante, ou um suco muito gelado, também não. Já aconteceu até ocasiões de eu pedir um suco, um refrigerante, mais do friozinho pro quente. E as pessoas, nossa, como assim você vai beber refrigerante quente? Mas eu prefiro, né? Eu prefiro ter cuidados porque eu sei como que é a minha saúde vocal, tá? Isso pode acontecer de dar algum tipo de irritação, pode dar inflamação, infecção na garganta, inflamação na garganta. E obviamente se você canta sempre, se você usa sua voz falando, você quer preservar isso daí, você não quer ficar doente, né? Então tome muito cuidado com gelo, cuidados também com ventilador, com ar condicionado. Isso também pode prejudicar principalmente as pessoas que não estão acostumadas a respirar puxando pelo nariz, essa respiração, que isso acontece. Às vezes a pessoa já sabe a técnica de respiração, mas mesmo assim quando vai cantar, puxa pela boca. E esse ar, ele pode sim também causar algum tipo de problema, tá? Nós precisamos inspirar pelo nariz, tá? Até no dia a dia mesmo, lógico, a gente tem que inspirar pelo nariz, né? O nariz ele foi feito também para isso. Então ele vai filtrar esse ar, né? Quando nós estivermos falando, quando nós estivermos cantando, tá? Então eu digo que sempre entra e sai. Então entra o ar pelo nariz, sai pela boca.
em forma de som, tá ok? O gengibre, os remédios milagrosos. Os remédios milagrosos, vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado também, mas muito deles vale a pena, algumas receitinhas caseiras vale a pena, mas cuidado no uso deles, né? E um dos remedinhos milagrosos que eu peço para vocês terem cuidado é com o gengibre, tá? Ele é bom sim para voz, né? Mas ele tem que ser usado corretamente. Por quê? Porque o gengibre, ele causa uma dormência, ele é como se fosse um anestésico, né? Então, ele causa uma dormência na garganta. Quando a gente usa o gengibre e vai falar muito ou cantar, a gente não sente, ele só vai tipo camuflar. Então, tô com dor na garganta, aí tô meio rouca e vou usar o gengibre como uma opção aí de tratamento. Como ele adormece a região, a gente acaba forçando a voz quando for cantar, por exemplo. Acaba forçando a voz sem perceber. E ao final que passar o efeito do gengibre, eu vou continuar sentindo, se brincar, até mais incômodo, mais dor do que eu estava sentindo. Porque como ele adormece, a gente vai tentar cantar, vai forçar, principalmente por estar adormecido. Imagina quando a gente vai no dentista, que a gente toma anestesia, a gente fica sem sentir nada. Então pode beliscar, pode, né? E não vou sentir. Então vai ser mais ou menos isso daí que acontece com o gengibre, tá? Então eu vou forçar a minha garganta, posso machucar a minha garganta e isso pode acabar piorando em vez de ajudar. Quando que eu posso usar o gengibre? Quando, se possível, na hora que você for fazer repouso vocal, tá? Ou você vai ficar bem caladinha, quietinha, sem ficar conversando, sem ficar usando muito a voz, sem cantar, ou quando você for dormir, usa o gengibre, tá? Que aí você tá em repouso vocal, ele vai fazer a ação que ele tem e vai estar adormecida a sua garganta, mas você não vai estar forçando sem sentir, né, que tá forçando, e ele não vai prejudicar, tá certo? Ele vai beneficiar ao invés de prejudicar. Então, cuidado com isso aí. E falando sobre remédios, tomem muito cuidado também com a automedicação. Eu digo por mim mesma, já aconteceu várias vezes de eu precisar fazer uma apresentação, de eu ir cantar alguma coisa, ou dar aula mesmo, e não estar com a garganta boa, estar rouca, alguma coisa assim. E me automedicar. Acho que a maioria dos cantores fazem isso. Então, cuidado com a automedicação, ok? E também, o que pode prejudicar a voz? Bebida alcoólica em excesso e o fumo, tá? Então, cuidado também com essas duas coisas, principalmente o cigarro. O cigarro, ele vai criar também camadas, né, por causa da nicotina, tudo. Ele vai também ficar na sua garganta também. Pode perceber que pessoas que fumam têm muita secreção, ficam pigarreando demais por causa do cigarro, tá? Então, cuidado com o uso. Se possível, não use, mas se usar, tentem reduzir ao máximo. Se você quer uma saúde vocal prolongada, tá? Uma qualidade vocal prolongada. Temos vários outros, assim, cuidados com a voz, mas os básicos mesmo são esses aí, tá? Cuidem bastante da voz, tá? Cantar não é só musicalidade. Lembrem-se sempre que o instrumento do cantor é o corpo dele. Então, para você ter uma boa execução desse instrumento, esse instrumento precisa ser muito bem cuidado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desses dois assuntos, dessas aulas sobre fisiologia, anatomia e os cuidados com a voz. E espero numa próxima aula, ok?